Olha, o próprio ser humano muitas vezes nos impressiona e nós ficamos assustados, ou podemos dizer até admirados, com o poder de criação do homem. Quando você começa a estudar acerca das invenções, das coisas criadas pelo homem e a evolução no tempo, isso nos deixa impressionados como um homem tem um poder de criação que nasce a partir, é evidente, de uma mente que imagina como as coisas poderiam ser melhores, e a partir daí o homem passa às vezes anos, décadas, séculos tentando, e as coisas começam a evoluir. Impossível, a partir dessa perspectiva, que é clara, eu costumo dizer que é induvidosa, né? Porque nós podemos ver com os nossos próprios olhos, até em nós mesmos, em coisas pequenas que nós criamos, que o homem tem uma capacidade, é dotado de uma capacidade de criação extraordinária. Eu queria que você refletisse comigo. Então imagina se você se impressiona com o poder de criação do homem, algumas coisas para o bem, outras para a segurança ou para o mal. Você vê na evolução, né, num período curto de tempo, do próprio meio de transporte, a pé, a cavalo, sobre carroças, depois sobre trilhos, sobre carros, aviões, foguetes, hoje carros elétricos, híbridos, enfim, é uma coisa impressionante. Agora imagina o poder de criação que tem aquele que criou o homem. Olha, Deus é extraordinário. E a gente fica, de qualquer maneira, impressionado, não só com o próprio homem, mas com as características da natureza. Você olha para as plantas, você olha para os animais, você olha até para a própria paisagem, para o tempo, e você fica impressionado com a riqueza de detalhes e como tudo é um pouco interdependente, né? Uma coisa depende da outra. É como se alguém tivesse colocado cada coisinha lá no seu lugar. E eu fico impressionado como é que o ser humano acredita que o mundo nasceu de uma explosão, do nada. E as pessoas que acreditam que o mundo nasceu de uma explosão, do nada, de um Big Bang, né? Eu pergunto a ela, e antes disso, quem proporcionou a explosão? Né? As pessoas não querem reconhecer a existência de Deus. Paciência. É lamentável a pessoa insistir em não conhecer a Deus, e não reconhecer a sua existência. Não é porque nós podemos ver, inclusive na própria Bíblia, na palavra de Deus, que a chave para uma caminhada abençoada aqui na Terra é o reconhecimento de Deus. Eu não vou dizer para você que isso é sinônimo de uma vida engajada na igreja, uma vida cheia de dons e de realização de obras. Não. Estas coisas são frutos, evidente, daquelas pessoas que têm uma vida íntima com Deus. Nós não conseguimos viver para nós. Nós vivemos para a criação, né? Para Deus. Por isso que quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, nós pensamos muito nos outros. Nós pensamos muito em cooperar com a existência humana de uma maneira correta. E procuramos levar aqueles que têm consciência, os homens, a reconhecerem a existência de Deus. O nosso desejo é aproximá-los de Deus. E uma coisa que nós podemos levar para a nossa vida é que quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos visando a obra de Deus, o reino de Deus,
nós estaremos realizando a vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, coisas, olha, extraordinárias acontecem. Não estou dizendo que Deus faz promessas específicas para a sua vida, porque a gente não sabe nem qual é o dia de amanhã, gente. A palavra de Deus diz que eu não sei nem quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Eu não sei nem como um fio fica branco. Eu só noto às vezes quando olho no espelho. Enfim, mas Deus sabe e tem o poder sobre todas essas coisas, porque Ele é o Criador. Eu não sei do amanhã, mas eu sei o que a Bíblia diz. Que quando eu procuro fazer a vontade de Deus, a minha vida é ricamente abençoada. Não na perspectiva humana, viu? Mas na perspectiva de vida com Deus. É evidente que eu posso também ser ricamente abençoado aqui com as coisas terrenas. Não há problema algum com isso. Principalmente quando eu estendo a minha mão para dar. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quanto mais eu dou, mais eu terei para dar. Logo, não é para mim. Não é porque eu amo as coisas materiais. É porque eu viso o reino de Deus. Pobre do homem que tem só para si, que de noite amanhece com medo de perder, porque as riquezas passam a ser o centro da sua vida, não é? Isso é uma pena. Mas a palavra de Deus diz que quando nós agimos visando o reino de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Eu vou trazer apenas uma narrativa para você que está no livro de Josué, no capítulo 10. Um texto que fala que o sol e a lua são detidos. Você pode até, se você quiser, você pode colocar aí no Google também e pesquisar um pouquinho sobre esse acontecimento. E você vai ver em vários escritos de fontes diversas. Inclusive, quando eu era jovem, foi publicado um grande documentário de uma TV secular que uma lacuna que existia de aproximadamente 24 horas no relógio mundial, esta lacuna ela havia sido descoberta por alguns cientistas. Citaram até o nome de um Harold Hill. Depois você procure e escreva, sei lá, relógio de Acais, ou então NASA e as 24 horas que faltam no relógio mundial. E você vai ler coisas interessantes, inclusive, que demonstram, né, essa prova humana do que nós vamos ler aqui nesse momento. Quando diz que Josué, em Josué 10:12, diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? E lá, no versículo 14, explica um pouco por que Deus realizou esse milagre. Diz: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus agiu quando houve uma junção, podemos dizer assim, entre a vontade de Deus
e a vontade humana. No momento em que nós nos alinhamos a Deus, a tal ponto que a nossa vontade passe a ser o plano de Deus, a missão de Deus em nossa vida, coisas extraordinárias nós veremos. Não é necessário nem que nós venhamos a provar dessas coisas extraordinárias. Eu não estou dizendo a você que isso tem uma regra, porque esse milagre só aconteceu 2 vezes, uma aqui com Josué e um no período do rei Ezequias. E somando os 2, completam as praticamente 24 horas, né? Que estavam faltando no relógio mundial. Mas Deus, Ele poderá fazer coisas extraordinárias ainda. Quando a nossa vontade, aquilo que nós fazemos, está alinhado com a vontade de Deus. Aí sim, não há limites. Porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o próximo passo. Muitas vezes nós não sabemos, porque o próximo passo é pela fé, não é? Meu querido irmão, minha querida irmã. Mas quando nós damos esse passo, olha, preste atenção. Quando nós damos esse passo, buscando a vontade de Deus, eu não vou dizer que através dos seus lábios o tempo vai parar. Não vou dizer que através dos seus lábios um grande milagre visível vai acontecer, mas eu vou dizer que através dos seus lábios uma grande intervenção divina irá acontecer. Por que uma grande intervenção divina? Porque eu não sou capaz de prever o próximo passo, mas Deus é capaz. E quando a partir de uma ação minha, de uma oração minha, existe uma grande intervenção divina, é uma coisa extraordinária a ser louvada. O próximo passo, veja bem, preste atenção. Uma simples escolha para o lado que você caminha é uma grande intervenção divina. Que você, neste momento, possa começar bem a semana, sabendo que, quando a nossa vontade está atrelada à vontade de Deus, coisas inimagináveis podem acontecer. Visíveis e invisíveis. E você será um objeto, um meio, através do qual a vontade de Deus vai se realizar aqui na terra. Por isso, meus queridos, que Paulo diz, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por quê? Quem construiu um universo tão belo, tão lógico, tão cheio de uma riqueza de detalhes, é alguém que é perfeito. É alguém que é bom, que criou a beleza. Né? Coisas extraordinárias, nós nos admiramos, nós fazemos uma visita a um país ou a uma cidade, você observa belezas diferentes. Meu Deus, que riqueza de detalhes. Nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é bom. E tudo que Ele faz é agradável. Tem gente que adora um momento observando o mar. Tem gente que acha lindo a chuva. Não é? Os astronautas dizem que não há coisa mais bela do que observar a Terra de fora. Logo, tudo que Deus faz é belo, é perfeito, é bom, é agradável. Ali a sua vontade, a vontade divina. E assim como na vida de Josué aqui, você vai observar que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vamos começar bem esta semana, com fé no Senhor,
e sabendo que a solução não é pensar em você, nas suas coisas. A solução é pensar em Deus, na sua obra, e se envolver nela. Quando você faz isso, coisas extraordinárias acontecem, envolvendo inclusive a sua vida. Que Deus te abençoe.